No princípio, antes de qualquer coisa existir, o universo era uma vasta escuridão. Não havia formas, nem cores, nem sons. Tudo estava mergulhado em um vazio absoluto, onde a luz não havia sido criada e as águas não tinham ainda suas fronteiras. Este era o cenário antes de o mundo tomar forma. Um estado de completo caos, sem vida ou ordem. Nesse silêncio profundo, existia apenas uma entidade. Deus, o Criador, observava o vazio e sabia que a hora de transformar esse estado desordenado havia chegado. Ele, sendo a fonte de todo o poder, não precisava de matéria ou ferramentas. Com sua simples palavra, ele poderia moldar o que quisesse. Tudo o que ele precisaria fazer era falar, e o mundo começaria a se desenrolar. Mas antes que as estrelas brilhassem, antes que os oceanos fossem definidos, ou que qualquer criatura caminhasse sobre a terra, havia apenas esse vazio, uma página em branco, pronta para ser escrita com vida, beleza e propósito. Com isso, o caos estava prestes a ser transformado. O momento em que a ordem seria criada a partir da escuridão estava a um passo, e foi então que Deus deu o primeiro passo para o início de tudo, quebrando a imobilidade com uma simples frase. No próximo capítulo, Deus começará a trazer a luz ao mundo, o primeiro passo para a criação da ordem que conhecemos. Do silêncio e da escuridão, a primeira ação criativa de Deus se manifestou de forma simples, mas poderosa. Com suas palavras, ele pronunciou: "Haja luz." E assim, pela primeira vez, a luz atravessou o vazio, iluminando o que antes estava mergulhado em sombras. A luz trouxe um novo começo, uma separação clara entre o que era antes inerte e o que agora se tornava vibrante. Onde antes existia o caos, agora havia ordem. A luz rompeu a escuridão e definiu o primeiro contraste no universo, o que viria a ser conhecido como dia e noite. Deus, observando essa mudança, viu que a luz era boa. Era o início da organização do universo, a primeira peça de um grande quebra-cabeça cósmico que começaria a se montar lentamente, dia após dia. Assim, Deus nomeou o período da luz como dia, e o período das trevas, que restou, como noite. Esse foi o primeiro dia da criação. Um momento simples, mas decisivo, em que Deus plantou a semente para tudo o que viria a seguir. O mundo ainda estava em sua forma mais básica, mas agora havia algo a partir do qual o Criador poderia construir. Com a luz e a escuridão agora separadas, Deus estava pronto para prosseguir. Havia mais por vir. O caos seria progressivamente moldado, e os próximos passos na criação levariam à estruturação do espaço físico. Depois de separar a luz das trevas, Deus voltou sua atenção para o universo ainda inacabado. Havia muito mais a ser feito, e o próximo passo seria organizar os elementos que formariam os céus e a terra. Então, no segundo dia, Deus fez uma nova separação. Ele criou o firmamento, uma extensão que dividiria as águas. Parte dessas águas permaneceria abaixo, formando mares e rios. A outra parte estaria suspensa acima, formando o céu. Com isso, os céus começaram a surgir. Uma vasta extensão que conectaria o alto e o baixo, dando a primeira ideia de espaço e ordem. No terceiro dia, Deus deu outro comando. As águas debaixo do céu deveriam se juntar em um só lugar, e assim surgiram os mares. Nesse mesmo processo, a terra seca apareceu, revelando um novo espaço que até então estava oculto. Deus viu que essa divisão era boa e, com a terra seca agora disponível, algo novo poderia acontecer sobre ela. Sobre essa terra recém-formada, Deus fez surgir toda a vegetação. Plantas de todos os tipos brotaram do solo, desde as pequenas ervas até as árvores frutíferas que davam frutos em abundância. A terra, que antes era estéril e vazia, agora estava cheia de vida. Cada planta trazia consigo sementes para que pudesse se multiplicar, garantindo que a criação se perpetuasse.
A natureza estava em seu início, com a vegetação cobrindo a terra e as águas definidas em seus limites. A criação até então era um reflexo da perfeição divina. Tudo o que Deus criava era bom, e o universo ganhava a cada passo mais complexidade e beleza. Agora, com os céus e a terra organizados, a criação estava pronta para se expandir. Os corpos celestes, que ainda não haviam sido formados, seriam os próximos a preencher esse vasto espaço. Com o firmamento estabelecido e a terra coberta de vegetação, Deus preparou o quarto dia da criação. Agora, ele voltou sua atenção para os céus, que precisavam de algo mais para completar sua função. Era hora de criar os corpos celestes. Então Deus disse: haja luzeiros no firmamento dos céus, para separar o dia da noite. Assim, surgiram o sol, a lua e as estrelas. O sol, o maior desses corpos, seria responsável por iluminar o dia, enquanto a lua tomaria o seu lugar à noite, refletindo uma luz mais suave. As estrelas, espalhadas pelo vasto céu, brilhariam como pontos de luz, decorando a escuridão da noite. Esses corpos celestes não tinham apenas a função de iluminar, mas também de marcar o tempo. Com o sol, a lua e as estrelas, Deus criou o ciclo de dias, meses e anos, estabelecendo a passagem do tempo no universo. Agora, o mundo teria uma estrutura temporal bem definida, em que as estações do ano também seriam reguladas, garantindo o equilíbrio entre luz e escuridão, calor e frio. Deus viu que tudo isso era bom. O firmamento, que antes era apenas uma extensão vazia, agora estava preenchido com os luzeiros que dariam ritmo e ordem à criação. O tempo, que antes era indefinido, agora seguia ciclos que garantiriam a estabilidade de tudo o que viria. Com os céus adornados e o tempo marcado, Deus estava pronto para continuar sua obra. A terra, agora cheia de luz, esperava pela chegada de novas formas de vida. Depois de criar o firmamento e os corpos celestes, Deus voltou sua atenção para a terra e os mares. Era hora de preencher esses espaços com seres vivos. Assim, no quinto dia, Deus criou as criaturas que habitariam os oceanos e os céus. Deus ordenou que as águas se enchessem de peixes e criaturas marinhas, grandes e pequenas, desde os mais minúsculos peixes até as enormes baleias. Os mares, que antes eram calmos e silenciosos, agora estavam cheios de vida em movimento. Em seguida, Deus fez surgir as aves que cruzariam os céus. Elas voariam de um lado para o outro, enchendo o firmamento de cor e som. Observando sua criação, Deus abençoou essas criaturas e as instruiu a multiplicar-se e a encher os mares e os céus. A vida estava em expansão, com as criaturas seguindo o ciclo natural de reprodução. A terra, por sua vez, estava pronta para receber suas próprias formas de vida. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres. Da terra surgiram todas as espécies de animais, grandes e pequenos, herbívoros e carnívoros, cada um com seu propósito no ecossistema divino. Leões, ovelhas, pássaros terrestres e répteis. Todos os animais ganharam seu lugar na criação. Deus viu que todas essas criaturas, tanto as dos mares, dos céus e da terra, eram boas. Elas se multiplicariam, perpetuando a vida e mantendo o equilíbrio no mundo recém-formado. Mas ainda faltava a criação mais importante, o ser humano. Com a terra agora cheia de vida, Deus estava pronto para criar algo único, algo que fosse a coroa de sua criação. No sexto dia, depois de criar os animais, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim, da terra, ele formou Adão, o primeiro ser humano. Adão não era como as outras criaturas. Feito à imagem de Deus, ele possuía a capacidade de pensar, sentir e tomar decisões. Deus deu a Adão o poder de dominar sobre toda a criação, sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que habitavam a terra.
A humanidade teria a responsabilidade de cuidar do mundo que Deus havia criado, de governar sobre ele com sabedoria e justiça. Mas Deus não parou por aí. Ele viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Então, ele fez Adão cair em um sono profundo e, de uma de suas costelas, criou Eva, a primeira mulher. Juntos, Adão e Eva seriam os pais da humanidade, vivendo em harmonia no jardim do Éden, o paraíso que Deus havia preparado para eles. No Éden, havia tudo o que eles precisavam: árvores frutíferas, rios de águas cristalinas e toda a beleza da criação. Deus deu a eles uma única instrução: poderiam comer de qualquer árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse foi o único limite imposto por Deus, um teste de sua obediência. Com a criação do homem e da mulher, Deus completou sua obra. O mundo, antes vazio e sem forma, agora estava repleto de vida e ordem. Tudo estava em seu lugar, e Deus viu que era muito bom. Depois de 6 dias de intensa criação, o universo estava completo. Cada detalhe havia sido cuidadosamente moldado pelas mãos de Deus, e a obra estava concluída. No 7º dia, Deus decidiu descansar de todo o trabalho que havia realizado. Este descanso não era apenas uma pausa, ele representava algo mais profundo, a consagração de um ciclo perfeito, no qual o trabalho e o repouso estavam equilibrados. Deus abençoou e santificou o 7º dia, estabelecendo-o como um momento sagrado. Assim, ele deu um exemplo para a humanidade, mostrando que o descanso é uma parte essencial da vida e da ordem divina. Esse foi o fechamento de um processo magnífico. O caos que antes dominava o universo agora havia se transformado em um mundo cheio de vida, beleza e harmonia. O 7º dia simbolizava o encerramento dessa criação, um ponto final em um ciclo que havia começado com a simples ordem de Deus: haja luz. Com o descanso de Deus, a criação estava completa, e a terra, o céu, os mares, os animais e a humanidade estavam em perfeita harmonia. A vida agora poderia seguir seu curso, conforme o plano divino. Com a criação concluída e o mundo em equilíbrio, a história bíblica da criação nos deixa com uma reflexão profunda sobre o papel da humanidade e a beleza do universo criado por Deus. Tudo estava em perfeito estado. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, viviam em harmonia com a natureza, cercados por tudo de bom que Deus havia planejado. No entanto, mesmo com toda essa perfeição, a presença da árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden sugere uma tensão futura. A liberdade de escolha dada a Adão e Eva indicava que o caminho da criação não estava totalmente livre de desafios. A harmonia estabelecida por Deus dependia de sua obediência, e o curso da história mudaria conforme as decisões humanas. Essa narrativa da criação nos faz pensar sobre o equilíbrio entre ordem e liberdade, sobre a nossa relação com o mundo ao nosso redor e a responsabilidade que carregamos. Deus entregou o mundo aos cuidados da humanidade, e cabe a nós mantermos a harmonia ou enfrentarmos as consequências de nossas escolhas. Assim, o universo estava criado e a história da humanidade apenas começava. O próximo capítulo dessa história seria moldado pelas ações de Adão e Eva, e a criação perfeita enfrentaria novos desafios no futuro.